Bem, galera, então vamos falar um pouquinho dessas partes do documento, tá? Então, cabeçalho, galera, olha só, vocês observem aqui que eu coloquei para vocês a setinha. Não tá aparecendo muito, mas tem um brasão das armas aqui, vocês estão vendo? Aqui dá para ter uma sombra, né? Porque lá é uma foto, tá? Então, você tem um cabeçalho. O cabeçalho, coloca uma observação, só aparece na primeira página do documento, tá? Esse cabeçalho, ele só vai aparecer na primeira página do seu documento. Ou seja, se tiver mais folhas, você não vai colocar cabeçalho em todas elas, tá bom? Então é bom falar um pouquinho desse cabeçalho. Somente, não, já tá aqui, desculpa, nem tinha visto. Somente da primeira página eu tinha colocado para você, tá? Então, observação importante, porque eles podem falar que vai aparecer em todas, é obrigatório em todas as folhas, todas as páginas do documento? Não, só na primeira página, tá? Local e data, importante aqui, que é importante falar, local e data, tá? Que você vai colocar no local é a cidade. Quando você vai colocar esse local e data, não é o estado, é a cidade, tá? E a data, lembrando que às vezes quando você vai colocar lá na frente a identificação do expediente, você vê que esse tem uma numeração, não é? Então quando você coloca o número do seu documento, ele tem uma numeração. E a orientação é que a cada 3 casos você coloque o ponto, mas na data você não pode fazer isso, hein? A banca pode induzir você a falar que eu tenho que colocar ponto porque pulou 3 casas. Então, com relação à data, sempre com os 4 dígitos, não vai colocar só lá 22 para dizer que é 2022, tem que colocar os 4 dígitos e não tem pontuação. É justamente assim que você sabe que é a data. Já quando se fala na identificação do documento, que é aqui do outro lado, ó, você vê lá que tem o nome ofício, é colocada a numeração, ali não. A cada 3 casos você tem que fazer o quê? Colocar o ponto. Então, só esses detalhes, vocês viram que as questões trabalham com esses detalhes, né? Então já estou dando aqui os detalhes para você não cair em pegadinhas de prova. Então local e data, esse local você vai colocar ali o nome da cidade, tá? Não precisa colocar a unidade federativa, não deve colocar. Eu vou colocar lá, por exemplo, aqui Nova Iguaçu e vou colocar RJ. Não se coloca a unidade federativa, você vai colocar local e data, é só a cidade e a data, tá bom? Outra coisa importante também é falar, tem gente que às vezes coloca o nome do mês com letra maiúscula, não é para colocar com letra maiúscula, é com letra minúscula, tá? Observação aqui. Então eles vão se aproveitar desses detalhes, eles podem te induzir a colocar ponto, porque no caso 2018, 2.018, então em data não tem isso, o ano não pode ser com 2 algarismos, tem que colocar os 4 algarismos, tá? O nome do mês não é para escrever com letra maiúscula e esse local é a cidade sem aquela unidade federativa. Não vou colocar representação do estado. Do lado aqui, a identificação do expediente. E outra coisa, o local e data sempre alinhado à direita, né? Eu estou de frente para o documento, à direita do documento, à esquerda. Identificação do expediente. O que é a identificação do expediente? O nome do seu documento. Que hora é ofício, que hora é exposição de motivos, que hora é uma mensagem, não é? Então, você tem alguns documentos. Então, o nome do seu documento, tipo de expediente, que eles vão chamar, tá? Você tem que colocar escrito. Então, aqui não é um ofício? Então, eu vou colocar ofício. Outra coisa, percebeu que a palavra ofício, você tem todas as letras em caixa alta? Então, o nome do ofício, do expediente tem que ser assim, tá? Todos, tá? Em imprensa. Então, a identificação do expediente, coloca-se o número, tá? E a sigla do órgão que está expedindo, olha lá. Tá? Nessa questão da numeração, sim, tem a orientação do ponto a cada 3 dígitos. O que a gente pode falar aqui depois? O endereçamento. Viu que o endereçamento fica no próprio documento? Tá? Olha lá o endereçamento. A sua excelência, o senhor, cuidado, porque com a orientação do decreto, se você estiver enviando esse documento para um agente público federal, o que é falado lá? A gente não pode mais usar isso aqui, vai ficar ao senhor ou à senhora, tá? Lembrando que a sua excelência é questão de português, tá? Você quer dizer o que com isso aqui? Que esse documento se dirige, né, se destina a alguém. Por isso esse A. Esse A é uma preposição, tá? Quando eu falo que é a sua excelência, esse A não é um artigo, esse A é uma preposição.
Eu já vi pessoas, por exemplo, colocando um acento grave indicativo de uma crase aqui. E já vi questão de prova sugerindo que você deveria colocar o acento grave indicando uma crase. Não pode. Por quê? Porque não se usa artigo em geral com os pronomes de tratamento. Com a exceção de quê? De senhor, senhora, não é? Com esses você tem artigo. Então, cuidado se falar a senhora fulana de tal, porque senhora tem artigo. Aí sim admite-se o acento indicativo de crase, tá? Porque eu já vi questão que sugeria colocar acento grave aqui. A sua excelência, colocar o acento grave aqui. Não pode, porque não se tem crase antipronome de tratamento de uma forma geral, porque não se usa artigo com eles. Isso aqui é uma preposição. Mas o pronome senhora, como agora dos decretos, se for agente público ou usa o senhora, tá? Ele admite artigo. Senhor não vai ter como ter a crase ao senhor, mas senhora vai admitir o acento, tem que colocar o acento grave, tá? Tem que estar atento a essa modificação. Então, a sua excelência, o senhor, aí coloca lá o nome da pessoa, tudo direitinho, tá? No endereçamento, vale a pena falar disso. Assunto, ó, é uma outra parte do seu documento. Inclusive, você pode até numerar depois, mas não há essa necessidade, tá? Assunto. Você vai colocar tem que colocar de forma resumida do que trata o documento. Eu não tenho que ler o texto todo para saber de que o assunto do documento é esse ou aquele. Então, tem uma parte que está lá, assunto, 2 pontos, e você vai colocar lá o que vai ser tratado naquele documento, tudo bem? Essa parte, o senhor ministro aqui, é o vocativo, é o que vai iniciar o seu texto, e a gente entra na parte do texto, tá? O que a gente pode falar aqui desse texto? Que ele tem aquelas características que nós falamos antes. A princípio do texto não vou falar muita coisa não, tá? Você vai apresentar o texto aqui, a questão da fonte que mudou, não é? E o tamanho nós já falamos. Fecho. Essa parte aqui é a parte em que você se despede. Desculpa, pulei aqui uma parte interessante. Sim, lá do vocativo, tá? Lembrando que com a terceira edição do manual de redação, ele abre agora uma possibilidade de você trazer um vocativo diferente, sim, para o particular, tá? Coisa que antes nós não tínhamos. Com o particular, o vocativo era senhor mesmo. Mas agora, com a terceira edição, ele coloca lá que a gente pode usar o prezado ou prezada, tá? Para o particular. Então, vai enviar um documento, é um ofício para um particular, ele abre essa possibilidade. Tá? E galera, como eu disse antes, você pode baixar esse manual e dar uma olhadinha, tá? Até porque ele tem muitas informações, mas é sempre bom a gente ler o manual depois que a gente já tem uma noção do que trata. Então ali seria só para esclarecer ainda mais. Mas ele tem lá essa possibilidade de você trazer agora o prezado e o prezada, coisa que a gente não tinha, tá? Então, no vocativo isso pode acontecer, mas somente com o particular. Fecho. Modificação aconteceu com o fecho, não é? Por conta do decreto, porque você não tinha, você tinha que olhar o atenciosamente ou respeitosamente, dependia da hierarquia. Agora, independentemente da hierarquia, não importa mais, você sempre vai se despedir com o atenciosamente, tá? Esse atenciosamente tem que ser escrito por extenso, então nada daquelas abreviações, principalmente do ATT, que ATT nem existe, até para e-mail ser considerado um erro, tá? É escrever o ATT. A gente vê muito o ATT, mas o ATT é errado. Não faz mal, não. Tá? O ATT é o erro, não existe. Nem essa abreviação para o atenciosamente, nem é o ATT. Na verdade, o ATT, ele acabou se disseminando por causa da questão do inglês. É uma abreviação da palavra na forma inglesa. Então, no inglês, ele é dessa forma, mas aí se você está escrevendo atenciosamente, ele nem segue as regras de abreviação da língua portuguesa. Então, atenciosamente é para escrever por extenso, tá? Então, isso acontece porque muitos manuais de e-mails, eles foram traduzidos. E aí você tem essas problemáticas. Na hora de traduzir, não colocaram isso, enfim, tá? Mas lá não pode se sugerirem um ATT errado, tá? Eu atenciosamente. Outra coisa que já caiu em prova. Depois desse fecho tem que colocar vírgula e não ponto. Atenciosamente, vírgula, e o que vem abaixo? A identificação do signatário, que vai ficar o quê? Centralizado, tá? Então você tem um espaço para a assinatura e abaixo vem o nome do signatário digitado.
né? Porque você assina de uma forma que não tem como eu saber ali o seu nome. Então, o seu nome vem digitado e você vem aqui assina, tá? Não tem linha em cima do nome para você assinar. Vou botar uma linhazinha aqui para ele assinar. Não, é só o nome digitado e você vai lá e assina, tá? E o cargo que você ocupa é colocado aqui também. O nome do signatário, todas as letras ficam em maiúscula, vamos lá. O cargo somente. O nome do signatário você coloca todo em letra maiúscula, mas o nome do cargo, só a primeira letra mesmo, você vai colocar lá agente, tá? Aí de polícia, o P de polícia tem que ser maiúsculo, só a primeira letra será. Numeração também das páginas é uma outra parte do seu documento, tá? Se o meu documento, tá? Como é que eu começo a numerar o meu documento? Página 1, 2, 3, é assim, galera? Cuidado, a primeira página não tem numeração. Você começa a enumerar só a partir da segunda. Então, se o seu documento só tem uma página, ele não vai ter essa parte, tá? Você só começa a enumerar a partir da segunda página, tá? Então, esse aqui, por exemplo, que é um modelo de documento, pode ver que não tem aqui o número 1, tá? Esse modelo foi tirado do próprio manual, para você falar assim, tá criando aqui um documento. Não, foi tirado do próprio manual. É um exemplo e você vê que não tem aqui o número 1, tá? E a partir do segundo, não sei se eu coloquei a segunda parte aqui para vocês, não coloquei, tá? Mas o de trás, por exemplo, é um documento que é a exposição de motivos, ó. Aí tem as duas páginas, depois eu explico isso melhor, tá bom? Mas esse aqui, ó, eu só coloquei a primeira página, então você não enumera a primeira, só a partir da segunda. Outra coisa interessante também que eu lembrei aqui que é bom falar, que a gente tem o costume de fazer no dia a dia, mas é uma orientação da redação, do Manual de Redação da Presidência da República. Local e data. A gente tem mania, às vezes, de colocar a 02, 03, 04 nas datas. Não é para colocar esse 0, hein? Tá? É para colocar só o número, tá bom? Então, você pode ver que aqui está 3 de março, não está 03 de março, tá? Então, a gente observa se alguns documentos, algumas pessoas fazendo isso, e aí, se é o particular, não tem problema, tá? Lembrando que aqui só vai tratar com quem vai fazer o documento, quem vai emitir em nome da administração pública. O ofício aqui, então, as partes costumam falar um pouquinho dessas partes. Então, o que eles podem falar? Exatamente isso que eu falei. Eles podem falar, sugerir um ponto na data, eles podem ali sugerir que você tire a identificação do signatário, eles podem sugerir que tem uma linha acima do nome, não é? Eles vão trabalhar mais ou menos nessa linha aí. Exposição de motivos, continua. Tá? Da mesma forma que eu tinha antes, vai continuar. A exposição de motivos está lá explicando que documento é esse, então eles podem contar uma história para vocês e vocês terem que falar, olha, o documento mais apropriado nessa situação aqui tem que ser a exposição de motivos, né? Em que situação eu vou usar a exposição de motivos? Está falando lá, ó. Exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para... Quem envia esse tipo de documento, geralmente, é o ministro de Estado, tá? Lembra que eu falei que existe a diferença entre os ministros, né? O ministro de Estado é quem? É que eles têm os ministérios, que é escolhido pelo presidente, não é o ministro do STF, não, tá? Estou falando dos ministros de Estado, o ministro da Educação, o ministro da Saúde. Então, a exposição de motivos é geralmente um documento enviado ao presidente da República pelos ministros de Estado. É geralmente nessa situação que você vai ter a exposição de motivos. Eles não vão usar um ofício nessa hora, tá? Começou a contar a história para você, começou a falar que quem está enviando o documento é o ministro da Saúde, dirigindo isso ao presidente ou ao vice-presidente da República, ele vai falar lá que é o ofício o documento mais adequado, porque tudo virou ofício. Não, calma aí, tá? Na verdade, aí é a exposição de motivos o mais adequado. Então, ele pode enviar isso para propor alguma medida, né? Esse ministro pode enviar para indicar isso, para submeter o projeto de ato normativo à sua consideração, né? Ou informá-lo de determinado assunto. Só vou mandar um documento para informá-lo de algo. Mas sendo o ministro de Estado enviando o documento ao presidente nessa situação por esses motivos, então a gente já sabe que o documento adequado é a exposição de motivo, tá? Ela segue um padrão parecido, também vai ter a questão do brasão na primeira folha, tá? Aqui você já pode colocar a abreviação do documento, o nome do documento, a numeração acontece da mesma forma, a data na mesma posição que o ofício, então lembra bastante. Eles não costumam cobrar muito
essa questão das partes do documento quando fala da exposição de motivos. Eles cobram mais as partes do documento do padrão ofício, que agora virou ofício, não faz nem sentido em falar padrão mais, né? Que agora é ofício. Mas a exposição de motivos, quando vem em prova, eles costumam mais contar a história e ver qual documento mais adequado, tá? Você tem aqui o texto, ao final aqui, ó, vale para reforçar o que eu falei sobre o ofício. Olha que a partir da segunda página também aqui, você já percebe a numeração, coisa que na primeira não tinha. E o brasão, olha lá, não está mais na segunda folha, acontece só o quê? Na primeira, tá? Aqui você tem o respeitosamente, né? Mas, dependendo para quem envia o documento, não tem mais o respeitosamente, é o atenciosamente. Aqui nessa situação nem pode mais ter o respeitosamente, visto que aqui a gente está falando de quê? De ministro de Estado para o presidente da República, então a gente está falando da administração pública federal, tá? Inclusive existiam questões que falavam isso e agora não tem o respeitosamente, bom? E aqui está o nome. Outra coisa que é importante falar a respeito da exposição de motivos. Mais de um ministro pode enviar um único documento. Pode ter um documento elaborado pelo ministro da Educação, por exemplo, e o ministro da Saúde. Os dois podem propor um projeto, criar um projeto e querer mostrar esse projeto ao presidente da República. Então, assim, o que acontece? Nessa hora, a exposição de motivos pode ser elaborada por mais de um ministro. É o que eles vão chamar de exposição de motivos interministerial, tá? É quando ela é elaborada por mais de um ministro. Isso pode acontecer. Então, tem lá um projeto que vai ser elaborado em conjunto, às vezes, com 3 ministérios, tá? Não vai mandar 3 documentos iguais lá para o presidente. Então, o que acontece? A gente faz um documento só e na parte da identificação do signatário, eu vou ter para os 3 assinarem, os 3 se identificarem. Tá? É o que eles vão chamar de exposição de motivos interministerial. O próprio nome diz interministerial, porque vai ter mais de um ministro aqui envolvido. Isso pode acontecer na exposição de motivos e já foi questão de prova também. Mensagem, outro documento. Vou dar um tempinho aí, quem quiser anotar alguma coisa, galera. Mensagem, olha, a definição para mensagem é um instrumento de comunicação oficial entre, você pode sublinhar essa parte, chefes de poderes públicos, né? Então aqui somente os chefes de poderes públicos vão usar isso aqui. Então você imagina o quê? O presidente se comunicando com o presidente do Congresso Nacional, acontece, né, muito essa comunicação, tá? Então entre os chefes de poder ali você vai ter, o quê? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, então são os chefes de poder. Então, o presidente do STF é um chefe de poder, tá? Então, a mensagem é um documento utilizado nesse sentido. Quando a história começar a falar que o presidente da República vai enviar um documento ao presidente do Congresso Nacional, opa, peraí, aqui eu estou falando de chefes de poder se comunicando. Então, qual é o documento mais apropriado? É a mensagem. Ela tem uma estrutura um pouquinho diferente das outras. Olha que o local e data dela fica abaixo, né? Não fica acima do documento. Então, também alinhado à esquerda, mas ele fica um pouco abaixo, ó, tá? A mensagem não tem muito o que falar, é mais isso mesmo, que situação ela é utilizada, a sua formatação fica um pouco diferente com relação ao local e data, tá? Mas, no geral, ela é muito parecida. Agora sim, chegou numa parte que tem sido aí mais comentada, né? Correio eletrônico, o famoso e-mail, né? Então, assim, o e-mail, na verdade, a gente fala do ofício, fala da exposição de motivos, da mensagem, mas o correio eletrônico, o e-mail, é a principal forma de comunicação. A maior parte dos documentos, aquela coisa toda enviada, são os e-mails, né? Até pela sua celeridade, é uma das características dessa forma de comunicação, a celeridade. Isso já caiu em prova, né? Então, celeridade e baixo custo são 2 características do e-mail, por isso tão atrativo, bom? E, como falei, já foi cobrado em prova, são as 2 características. Vamos lá, então, o que a gente pode falar do e-mail, né? Ele tem uma estrutura mais flexível, tá? Tem uma estrutura mais flexível,
por ser até mesmo um e-mail. Por exemplo, a questão do cabeçalho que você viu lá com um brasão. Aqui não vai acontecer. No e-mail você não tem que colocar isso aqui não, tá? Então, a estrutura, se já caiu em prova, a estrutura é mais flexível? A estrutura, sim, ela é mais flexível. Contudo, a linguagem tem que ser uma linguagem padrão, tá? Então, eu não posso ali, só porque é o e-mail, colocar aquela linguagem típica que a gente costuma observar às vezes, não é? Nesse tipo de comunicação, às vezes você coloca lá uma abreviação VC, ou TBM, né? E nem aqueles emojizinhos lá não pode colocar, tá? Então, tem essas orientações. Então, apesar da estrutura ser mais flexível, a linguagem tem que seguir as mesmas características que vocês viram em outros documentos. Então, o que a gente poderia aqui sublinhar e destacar? Aqui vai falar um pouquinho da linguagem compatível. Falamos do baixo custo e celeridade. Isso aqui, tranquilo. Essa parte aqui é importante. Valor documental, tá? Um e-mail pode ser considerado um documento original? Um e-mail pode ser considerado um documento original? Sim ou não, galera? Sim. Tá? Que hoje você tem a certificação digital, existe uma legislação específica para isso. Então, o valor documental de um e-mail, né? Então, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, mas cuidado, para que o e-mail tenha valor documental, é necessário existir, sublinha essa parte, a certificação digital. Então, não basta ser o e-mail lá, tem que ter a certificação digital para que eu o considere como um documento original, tá? Então, a certificação digital, que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade, tá? Tudo lá. Então, aqui, a questão só do valor documental pode ser considerado um documento original, desde que tenha a certificação digital, ele pode sim. Forma e estrutura. Bem, vamos lá, as partes específicas do e-mail, que vale a pena a gente destacar aqui. Né? Um dos atrativos da comunicação pelo correio eletrônico é a sua flexibilidade, como eu já falei aqui, essa estrutura é bem mais flexível, tá? Assim, não há interesse de definir padronização da mensagem comunicada, no entanto, vamos lá as observações que eles vão colocar. Assunto. Deve ser o mais claro possível, né? O mais claro e específico possível. Tem que colocar, no próprio e-mail tem a parte do assunto, né? Local e data, não precisa colocar, porque o próprio e-mail, quando você envia, já tem essa informação. Então, você viu lá nos documentos essa colocação de colocar local e data. No e-mail não tem essa exigência, não é? Saudação inicial, o vocativo. Então, ele vai falar que os textos dos correios eletrônicos devem ser iniciados por uma saudação. Quando endereçado para outras instituições, para receptores desconhecidos ou para particulares, tá? Aqui vai entrar a questão do que eu falei da saudação, que aqui ele também aceita, abre a possibilidade de você usar o senhor ou senhora, ou para o particular, o prezado senhor ou prezada senhora. Você pode usar essa saudação, tá? Coisa que antes não se podia, agora pode. No fecho, usar também no e-mail atenciosamente, vai usar o fecho também, não abreviando atenciosamente, colocando vírgula depois do atenciosamente, tá? Bloco de texto da assinatura. A assinatura no e-mail deve conter o nome completo, o cargo, tá? Olha lá, ó, a exemplo do que está aqui, ó. Isso aqui é um exemplozinho de como deve estar. Apesar de ser o e-mail, você não vai assinar, porque a assinatura é uma certificação digital, tem que ter lá o seu nome digitado direitinho, o seu cargo, tá? Tem que ter informações como número de telefone para fazer contato, aquela coisa toda, tá? Então, assim, do que a gente pode destacar aqui do correio eletrônico, as diferenças aqui é a estrutura ser mais flexível, você não ter aquela questão de colocar o brasão, né? De você colocar o assunto, não é no texto, é no próprio e-mail, não precisa de colocar local e data, tá bom? E ter a saudação vai ter também, e o fecho também tem no e-mail. Anexos. A gente costuma, quando enviar e-mails, colocar os anexos. Existe uma orientação que eles devem ser evitados, mas quando não tem possibilidade, você tem que enviar o anexo, você pode colocar, tá? Mas eles sempre colocam o seguinte, antes de enviar o anexo, é preciso avaliar se ele é realmente indispensável. Então, em geral, pede para não colocar anexo, mas se for indispensável, manda o anexo,
né? E se seria possível colocá-lo, porque aí você pode verificar se não é possível colocar aquilo no próprio corpo do e-mail. Então, a orientação é, se possível, coloca no corpo do e-mail. Não tem como? Manda lá esse anexo. Se tiver que ter alguma resposta, alguma modificação, eles pedem para que esse arquivo seja um arquivo que possa ser, não é, modificado, para que você não envie naqueles arquivos como, por exemplo, PDF, que você não pode modificar. Então, se ele tiver que ter alguma modificação, alguma mudança, se você está pedindo alguma coisa nesse sentido, que você envie em arquivo compatível, tá? Com relação à linguagem do e-mail, já falei para vocês, né? Cuidado, assim como no texto, não colocar lá, às vezes, em caixa alta, porque isso numa linguagem eletrônica é como se você estivesse sendo grosseiro, está gritando, tá? Se tiver destacar alguma coisa, coloca lá em negrito, como vocês viram, a orientação, e isso segue a orientação também, não é? Dos textos. Bem, galera, alguma dúvida com relação a isso? Outra coisa, com relação a quem estudou o manual de redação antes, a gente tinha lá, né, no outro manual, o fax, né? Acabou, né? Esse ainda não tem mais, né, o fax. Então, fica só nem o fax e nem o telegrama. Antigamente tinha um telegrama também no outro manual. Então, quando vê esse manual, ninguém mais usa nem fax nem telegrama. Antigamente, inclusive, para concurso público, você era convocado por telegrama. Não sei aqui quem é funcionário público, né? Já recebeu, já teve essa felicidade de chegar um telegrama, né? Chamando você para, né, se apresentar, para você ser convocado. Então, assim, acabou. Não tem mais essa forma de comunicação, não faz parte mais das comunicações. Bom? Bem, galera, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá então. Questão, então. Ó, dá pra gente fazer, agora dá pra gente fazer a questão 8, 9 e 10, tá? 8, 9 e 10. No mais, a gente vai respondendo, explicando mais detalhes. Oi? A 8 já foi? Então, 9 e 10, não é isso? 9 e 10 tem do outro lado também, né? Ó, dá pra fazer todas agora. Até a 15. Vamos lá, então. Algumas pessoas estão terminando. Vamos lá, então. Acho que a maioria já fez, né? Vamos comentar aqui, então. Questão 9. Caso os ministros da Justiça e da Educação queiram propor medida ao presidente da República, eles deverão encaminhá-las por meio de uma exposição de motivos interministerial, a qual deve ser assinada por ambos. Certo ou errado? Certo. Dá aquele medinho, né? Tá tudo tão certinho que... Tá certo, galera. Então, só para você ter uma noção de o que eles podem falar e afirmar em uma questão. Olha que ele conta uma história para você. Olha, caso, né, você tenha lá o ministro, enfim. Bom, certinho. Questão 10. Assinale a opção que indica o termo que o funcionário deve usar no fechamento de um ofício dirigido ao seu superior, segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Então, isso aqui, antes, não é, do decreto, dessas reformulações todas, tinha um gabarito. Agora tem outro. Qual seria a resposta aqui, galera? Letra C. Atenciosamente. Porque agora o fecho não depende mais da questão hierárquica, não é? Então, agora é atenciosamente para todo mundo. Questão 12. Olha lá, contando para você uma história. Eu acho legal dos enunciados aqui para você entender como eles podem perguntar cada assunto, né? Então, é como fosse um que é o que é. É um expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente pode ser para informá-lo de determinado assunto, propor alguma medida ou submeter à sua consideração um projeto de ato normativo. Em regra, esse expediente é dirigido ao presidente da República por um ministro de Estado. Considerando-se os padrões da redação oficial, o texto acima identifica corretamente qual tipo de documento. Qual a letra vocês marcaram? C, exposição de motivos. Entendeu como eles vão falar desses documentos? Então, tem que ter atenção, na verdade, quem é que utiliza, qual é a finalidade desses documentos. Basicamente, isso. A questão da estrutura, eles cobram mais do padrão ofício. As partes, aquela questão toda, é mais no padrão ofício. Nos outros documentos,
eles ficam mais nessa questão de trabalhar mais com a finalidade, o objetivo, quem utiliza, tá, tais documentos.